Eu convido a igreja agora a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 39. Hoje nós vamos iniciar este capítulo, Gênesis 39. É um capítulo muito conhecido das Escrituras, que nos fala sobre a presença de José, filho de Jacó, na casa de Potifar, a maneira como José procedeu de forma ilibada, não sucumbindo às tentações, e como ele injustamente, por causa de sua atitude correta, foi lançado em uma masmorra, em uma prisão. Mas o mais importante que nós deveremos observar neste capítulo 39 de Gênesis, que é a ênfase aqui que o Espírito Santo, pelo autor, que foi Moisés, nos dá, é que Deus estava presente com José em todas aquelas circunstâncias, na casa de Potifar, na masmorra e no palácio de Faraó. E este mesmo Deus que estava com José também está com seu povo hoje. Leiamos a primeira parte do texto, Gênesis 39, dos versículos de 1 a 6, que diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Oremos. Pai bendito, acabamos de ouvir a leitura da Tua palavra e sabemos, ó Deus, que ela já é luz suficiente para esclarecer a nossa mente, clarear o nosso coração e conduzir-nos no caminho da vida. No entanto, ó Pai, reconhecemos também que, por causa do pecado, nossas afeições, nossa mente, todo o nosso homem interior foi afetado. E por isso, ó Pai, nós precisamos que o Teu Espírito que nos foi dado, que habita em nós, que cremos em Jesus, que Ele internamente nos ensine, que Ele internamente ministre a Tua palavra ao nosso coração. Por esta razão, ó Deus, que nós nos colocamos diante de Ti humildemente, pedindo, ó Pai, a iluminação do Espírito. Que o mesmo Espírito que revelou estas verdades e inspirou Moisés para escrevê-las, que este Espírito Santo que nos foi dado por meio da aliança da graça, nos ilumine. Venha me iluminar para falar não segundo o homem, mas segundo Deus, e venha iluminar o Teu povo, que recebam a palavra não como palavra de homem, mas enquanto fiel, como palavra de Deus. É este o pedido que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, todos os crentes estão habituados com algumas matérias ou termos teológicos. E talvez um dos termos teológicos que nós mais conheçamos são os termos relacionados aos atributos de Deus. O Deus que é onipresente, onisciente, onipotente. Todos os crentes já ouviram falar a respeito disso. E como disse no início, antes da leitura do texto, é algo impressionante percebermos aqui no capítulo 39 esta ênfase que o Senhor dá na presença dele com José, quando ele estava distante das tendas de seu pai, ali nas terras do Egito, sofrendo terríveis aflições. Deus é onipresente. Ele estava com Jacó em Canaã e seus filhos, mas por ser onipresente, ele também estava com José no Egito.
A onipresença de Deus é um atributo que os teólogos chamam de incomunicável, isto é um atributo que Deus tem de maneira distinta e exclusiva, que não é compartilhado com nenhuma de suas criaturas. Somente Deus é onipresente. E o que significa isto? Dizer que Deus é onipresente significa dizer que não existe lugar físico ou espiritual que ele não esteja lá. Deus, ele é ao mesmo tempo o Deus transcendente, acima de todas as coisas, além da criação, totalmente outro, mas também ele é um Deus imanente, que se encontra presente em cada cantinho da criação, com cada uma de suas criaturas. A onipresença, ela abrange esta imanência de um Deus que sustenta, de um Deus que governa, de um Deus que está em toda parte de sua criação. Mas nossa mente não consegue alcançar o que é a onipresença de Deus, a imensidão de Deus, porque Deus, ele não está dividido, como se tivesse um pedaço de Deus aqui, outro pedaço acolá. Não, Deus está todo ele, em toda parte, em todo o tempo. Quem pode compreender um Deus tão grande assim? Todo ele, em toda parte, em todo o tempo. Ao ponto que o apóstolo Paulo, pregando aos atenienses, ele diz que se formos imaginar a onipresença de Deus, nós deveríamos dizer que nós é que movemos nele, nós é que estamos nele. Mas também, ao falarmos deste Deus presente, nós devemos entender que esta onipresença de Deus, na maioria das vezes, ela é velada pela sua providência. Nós sabemos que Deus está aqui, mas nós nem sempre percebemos esta presença. Nós sabemos que é Ele que nos sustenta, que nos dá vida, nos dá alento, é Ele que conserva e governa todas as coisas. No entanto, nem sempre isto é notado. Portanto, meus irmãos, todo crente, ele necessita estar convicto desta situação, de que mesmo nas horas em que Deus não se revela claramente, mesmo nas horas em que Deus não se mostra de forma mais tangível e manifesta, Ele está lá, está conosco, está agindo, está presente como a realidade que dá vida a todas as coisas. E conforme tenho dito, é neste capítulo 39 de Gênesis que temos percebido que este é o grande tema do capítulo. Infelizmente, há uma tendência no meio evangélico de pregar estes personagens do Antigo Testamento como exemplos morais, como heróis da moralidade. E este capítulo é muito convidativo para isso, já que José será tentado na área sexual e, como um servo de Deus firme e resoluto, ele resistirá à tentação e não cairá nas investidas da esposa de Potifar. Portanto, há uma tendência natural de pregar este texto enfatizando José como um herói da moralidade. Mas, meus irmãos, nós devemos observar, percebam que a ênfase, tanto no início quanto no final do capítulo que nós não lemos, mas você pode observar aí a partir do versículo 21, é esta declaração: o Senhor era com José, ou então poderia ser traduzido, pois o verbo também tem este sentido na língua hebraica: o Senhor estava com José. Nos versículos 2 e 3, isto é dito: o Senhor estava com José. E principalmente no versículo mais importante do capítulo, isto é afirmado com ênfase, que é o versículo 21. O Senhor, porém, era com José, estava com José e lhe foi benigno. Se formos traduzir literalmente o versículo 21, nós deveríamos traduzi-lo assim: mas o Senhor estava com José, e ao invés de colocarmos o verbo ser, foi benigno, o verbo usado no hebraico é o verbo estender, no sentido de estender uma tenda para morar com alguém. Mas o Senhor estava com José e estendeu a sua tenda sobre ele. Estendeu sobre ele, e aí a palavra que benignidade é a graça pactual, a graça da aliança. O Senhor estava com José e estendeu a sua graça pactual sobre ele. Este é o tema do capítulo.
Esta é a verdade central que devemos perceber, que Deus, mesmo que José tenha sido levado para uma terra pagã, para uma terra que espiritualmente estava afastada de Deus, que moralmente andava em caminhos que desagradavam o Senhor, Deus estava presente com graça na vida de José. Este capítulo nos apresenta um Deus pactual, o Deus que fez sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, que cumpre a promessa da aliança e que está presente com seu servo José, mesmo que ele esteja longe das tendas de Israel, das tendas de Jacó. Deus estava com ele ali. Primeiramente, Deus está presente com José para abençoá-lo. E é isso que nós encontramos nestes 6 primeiros versículos. José foi colocado em uma situação terrível de escravo, mas mesmo assim o Deus presente o abençoou. Em segundo lugar, a partir do verso 7, que inaugura uma nova parte na narrativa, percebam que este verso é um novo parágrafo. Aí na sua Bíblia, a letra maiúscula, aconteceu, a palavra aconteceu, está aí com a primeira letra em negrito, mostrando que é um novo parágrafo. Nesse novo parágrafo, Deus também está presente para livrar José da tentação. Deus estava com ele ali, e na hora mais terrível ele se lembra da presença de Deus e escapa da tentação. E por fim, ao final do capítulo, nós veremos que Deus também está presente com José, lá no cárcere, quando ele é injustamente acusado e condenado à prisão. Deus estava presente com ele na tribulação, para dar a ele força nas tribulações. Deus o abençoa na casa da servidão, Deus o livra da tentação e Deus o fortalece na provação. Deus está presente com seu povo. E meus irmãos, aquilo que aconteceu na vida de José é uma realidade na vida de todos nós aqui nesta manhã. Porque o Senhor Jesus, após enviar os apóstolos para pregarem o evangelho às nações, ele declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco para nos abençoar, para nos livrar e para nos fortalecer, assim como ele esteve com José. Mas voltando nossa atenção para a primeira parte do capítulo, eu fiz esse breve panorama do capítulo, mas nós vamos meditar de maneira mais detida na primeira parte do capítulo. Nós podemos encontrar nestes primeiros 6 versículos, neste primeiro parágrafo narrativo, que Deus está presente com o seu servo José e com o seu povo para abençoá-lo no meio dos ímpios. Às vezes nós achamos que Deus vai nos abençoar apenas quando Ele nos livrar do mundo ou das influências do mundo ou de um local que é contrário a Deus, mas mesmo no meio dos ímpios, Deus está presente com os seus servos fiéis e os abençoa. A primeira parte desta sessão, ela é composta do versículo 1 e da parte A do versículo 2. E aqui nós aprendemos que Deus está com o seu povo humilde para abençoar. Seu povo, apesar de, aos olhos humanos, ser pequenino, ser reduzido a uma condição que é insignificante diante das potências e poderes do mundo, mesmo assim o Deus presente abençoa este povo humilde. O versículo 1, ele é uma forma de recapitulação, de retomada do assunto. Se os irmãos observarem, no último versículo do capítulo 37, nós temos a mesma declaração do versículo 1 do capítulo 39. Vejam lá o versículo 36 de Gênesis 37. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Agora voltemos nossa atenção para Gênesis 39:1. Percebam, é retomado o capítulo 37. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O versículo 1 retoma a narrativa da história de José, após ter sido interrompido por um parêntese que conta a narrativa da história dos filhos de Jacó em Canaã, especificamente de Judá, ao longo dos mais de 20 anos que José passou no Egito. Então agora nós retornamos no tempo. Capítulo 38 adiantou 20 anos da história.
no limiar do encontro dos filhos de Jacó com seu irmão, que já era governador do Egito. A história agora retrocede 20 anos atrás, antes de Judá ter seus filhos enganados com Tamar, antes de todos aqueles eventos que nós já tratamos, nós retrocedemos agora na história. E o que é enfatizado aqui? Percebam que é uma mudança, uma leve mudança gramatical, do capítulo 37 para o 39. Lá no capítulo 37, José é o objeto da sentença. Vejam que o sujeito são os midianitas. Os midianitas venderam José. Agora aqui José não é mais objeto, ele é o sujeito. José foi levado à casa de Potifar. Ao mudar de forma tão podemos dizer, tão leve assim a narrativa, Moisés quer nos dar a entender que neste momento José, como sujeito, passa a ser de fato o agente e personagem principal da história. José é colocado em primeiro lugar no versículo 39. José passa a ser o instrumento de Deus para que as bênçãos pactuais de Deus cheguem à casa de Jacó. Mas percebam, meus irmãos, que esta sentença é escrita no que nós chamamos de voz passiva. Embora José seja o sujeito, ele é aquilo que na gramática nós chamamos de sujeito paciente, que é o sujeito que sofre a ação e não faz a ação. José não foi para o Egito. José não caminhou por sua própria vontade para o Egito. José, ele não decidiu ir para o Egito, assim como Judá decidiu sair da casa de seu pai e ir morar com os cananitas. Não, José foi levado. Ele é um prisioneiro. Infelizmente, o autor, pelo estilo, ele traduz este verbo com outra palavra, diferente da palavra que ele usou no capítulo 38, porque aqui há um paralelo entre José e Judá. O mesmo verbo que é usado para a ação de Judá é o verbo que aparece aqui para a ação sofrida por José. E lá no capítulo 38, verso 1, o verbo é traduzido como apartou. Judá se apartou de seus irmãos. E é o mesmo verbo. Então, nós podemos dizer, José foi apartado, José foi afastado, José foi tirado, foi tomado do meio de seus irmãos, do meio do povo de Deus. José foi raptado da casa de Israel. Este verbo tem o sentido também de descer, de afastar-se e também até de derrubar alguém. José foi afastado, apartado, foi descido para uma posição inferior, foi derrubado. Mas não, aí há um contraste em relação a Judá, não voluntariamente. Judá decidiu se afastar do povo de Deus. José foi afastado involuntariamente. Este versículo 1, ele também é construído para estabelecer um contraste entre Potifar e aqui os ismaelitas que venderam José com o próprio José. Veja que nada é dito a respeito de José. José, vírgula. Não tem ali uma explicação, um aposto, filho de Jacó, aquele a quem Deus fez a promessa, aquele homem que era muito amado de seu pai. Não tem nenhuma explicação sobre quem é José. José foi levado. Mas quando se fala de Potifar, percebam que há no texto várias explicações a respeito de quem era este homem, para dar aqui luz a um contraste da pequeneza a qual José foi reduzido e da grandeza deste seu novo senhor. Potifar era um egípcio, um homem poderoso, porque era oficial de Faraó e comandante da guarda, e José não passava de um escravo. Há uma palavra que é muito importante e que é repetida ao longo deste capítulo e que não foi traduzida aqui. O autor, melhor dizendo, o tradutor permitiu não traduzi-la, mas ela aparece aqui já no versículo 1, que é a palavra mão. A palavra mão, ela vai ser recorrente neste capítulo. Ela vai aparecer várias vezes neste capítulo.
É dito que todos os bens de Potifar são colocados nas mãos de José. É dito também que a mulher de Potifar tomou as vestes de José em suas mãos e mais tarde, lá no cárcere, o carcereiro colocou todas as coisas no cárcere nas mãos de José. A palavra mão é usada aqui não no sentido, podemos dizer, real, mas no sentido figurado, para representar poder. Geralmente, quando refere-se à Bíblia à mão de Deus, ela tem somente este sentido figurado, já que Deus não tem corpo. A mão de Deus é o seu poder. E aqui a palavra mão é usada nesse sentido de poder, do qual alguém é investido, ou que alguém exerce. E no versículo 1 do capítulo 39, o final do versículo diz que Potifar comprou José dos ismaelitas que o tinham em suas mãos. Esta seria a tradução mais literal, mostrando que aquele homem a quem Deus havia feito promessas de dominar sobre os seus irmãos, a quem Deus havia prometido dar a ele poder sobre a casa de Jacó, ele estava debaixo do poder de outros para ser um reles, um simples escravo. Esta palavra mão aparece 8 vezes no capítulo 39. Aqui no versículo 1 e também nos versículos 3, 4, 6, 8, 12, 13, 22 e 23. Percebam que há, de fato, como característica da forma narrativa hebraica, uma ênfase nesta palavra. E o poder vai mudando de mãos. José está nas mãos dos midianitas, mas Potifar entrega a administração da sua casa nas mãos de José. Então, a mulher de Potifar toma as vestes de José em suas mãos e o acusa. José é lançado na cadeia, mas ali Deus dá a ele as chaves do cárcere. Ele tem a administração do cárcere novamente em suas mãos, mostrando que, embora José estivesse em uma condição humanamente desfavorável, Deus, que tem todo o poder, estava com ele, e no tempo certo Deus cumpriria a promessa de colocar autoridade e poder nas mãos de José. Mas aqui há esse contraste. José é levado, um verbo passivo, José está nas mãos de pessoas estranhas e José é vendido como escravo para um homem muito poderoso a quem ele não tinha como resistir. Um oficial de Faraó, um comandante militar. É assim que é descrito este poderoso Potifar. De fato, meus irmãos, a ideia é que José decaiu. Como o verbo levado também indica, de alguém que está caindo, de alguém que está descendo, de alguém que está sendo humilhado. E nisto podemos ver aqui em José um tipo de Cristo. Alguém que é despido de suas vestes, que é despido daquela veste que ele recebeu de seu pai, que representava sua eleição para ser o líder de seus irmãos, que foi despido de sua autoridade e poder e foi humilhado. Foi colocado nas mãos dos homens, para que depois, pela sua obediência, Deus o restaurasse e lhe desse domínio. Mas o que Moisés quer que nós, como leitores do texto, perguntemos aqui neste início é: Deus falhou em sua palavra? Porque Deus havia revelado a José, por meio de sonhos, que ele seria grande, que ele teria poder, que ele dominaria de tal forma sobre a casa de Jacó, que até mesmo seu pai se curvaria diante dele. Mas agora ele não passa de um simples escravo. O verso 2 responde a esta indagação, que o versículo 1 suscita. A primeira parte do verso 2 nos diz: Deus não falhou, porque o Senhor estava com José. O Senhor era com José e veio a ser homem próspero. Já parou para pensar nisso? Um escravo próspero? É uma contradição, não é verdade? Você consegue imaginar alguém dizer: eu sou um escravo próspero? Mas nós somos escravos prósperos. José era um escravo próspero. Nós somos servos do Senhor Jesus. Isto é a nossa riqueza. José era servo do Senhor e o Senhor o fez um homem próspero. Aqui nós temos outra palavra-chave no texto, a palavra Senhor. Vocês perceberam quantas vezes essa palavra aparece? Neste capítulo são 8 vezes. E é muito interessante notar,
porque em toda a história de José, no livro de Gênesis, a palavra Senhor aparece apenas 9 vezes, sendo que 8 vezes é neste capítulo. Então, percebam que mais uma vez o Espírito Santo quer nos chamar a atenção ao usar esta palavra tão especial, que é o nome próprio de Deus. Eu não sei se todos sabem, mas é uma informação importante. Percebam que a palavra Senhor aí está escrita toda com letras maiúsculas, porque no original é o nome de Deus, Yahvé, o nome com o qual Deus se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. O nome pelo qual Deus se manifestou a Moisés, quando na teofania ele apareceu na sarça ardente, e Moisés perguntou: qual é o teu nome? E o Senhor disse: eu sou o que sou, eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Yahvé é o meu nome, e por este nome eu serei conhecido. Este nome, meus irmãos, também aparece pela primeira vez na Bíblia, no capítulo 2 de Gênesis. Porque no capítulo 1, Deus é descrito como Deus, Elohim, o Criador dos céus e da terra. Mas no capítulo 2, quando Deus cria Adão e Eva, ele é descrito como Yahvé Elohim, o Senhor Deus, que é o Deus que faz aliança com o homem. O Deus pessoal que se relaciona conosco. É o nome de um Deus pessoal que tem comunhão e relacionamento com o seu povo. Por isso que este nome está aqui. Não é dito que apenas Deus está presente, porque Deus é onipresente, mas é dito que este Deus é um Deus pessoal, Yahvé, que fez promessas a Abraão, Isaque e Jacó, e que este Deus pessoal está com José na sua aflição, está com José no seu exílio, está com José até mesmo no cárcere. O Senhor está presente. 8 vezes isto é dito aqui neste capítulo 39, no verso 2, 2 vezes no verso 3, 2 vezes no verso 5 e também nos versos 21 e mais 2 vezes no verso 23. O nome que revela o Deus presente para abençoar o povo que ele tomou para si, o povo que ele escolheu para ser seu. Mas vejam, meus irmãos, como eu disse, que aparente contradição. O Senhor estava com José, o Senhor era com José. Ele veio a ser próspero, mas continuou sendo escravo. Como Deus pode prosperar alguém que é escravo sem libertá-lo? E a partir da segunda metade do versículo 2 até o versículo 4, a resposta nos é dada. Como Deus prosperou José com a sua presença, sendo ele um servo de Potifar. Aqui, nesta segunda parte da narrativa, a partir da segunda parte do verso 2, nós vemos que mesmo os ímpios reconhecem a presença abençoadora de Deus com seu povo. Mesmo aqueles que não conhecem a Deus são capazes de notar a presença de Deus na vida dos seus servos. Por isso que Deus nos coloca muitas vezes em lugares tenebrosos, em ambientes que são tão avessos ao Evangelho, quer seja um ambiente de trabalho, às vezes até na própria casa, na família, na escola, na universidade, porque se nós confiamos no Senhor, Ele está presente conosco, Ele será notado em nós. A partir desta segunda parte do versículo 2, Moisés nos explica como Deus prosperou José. A prosperidade de José, e esta palavra também tem este sentido, é a ideia de obtenção de sucesso, ser alguém exitoso, ser alguém que progride. E José começa a progredir. Ele progrediu em seu trabalho com Potifar. Veja que o versículo diz, segunda parte do verso 2, e estava na casa de seu senhor egípcio. Esta informação é importante, porque muitos escravos eram vendidos para o Egito para 2 funções que eram sumamente importantes na economia do antigo Egito: para construções ou para lavouras. E ainda havia a possibilidade até mesmo de serem colocados nas minas, onde as pedras eram extraídas e lavradas, um trabalho extremamente duro, perigoso, no qual a pessoa rapidamente vinha a óbito. José não foi levado para as construções daquelas edificações tão monumentais,
mas que eram tão arriscadas aquelas construções para a vida dos escravos. Milhares de escravos eram perdidos ali. José também não foi levado para o trabalho extenuante. E o Egito é um país que, embora tenha fertilidade devido ao rio Nilo, é um país que atravessa um deserto, um país de sol escaldante. Ele não foi levado para trabalhar do lado de fora, nas lavouras, não. Onde José estava? Na casa. Deus começa a abençoá-lo, colocando na casa de Potifar, debaixo da atenção daquele homem tão importante. E não era uma casa comum, ele não era um servo de um homem comum, ele era servo de um dos homens mais importantes, do mais importante país, da mais importante nação, do maior império daqueles dias. O resultado da presença do Senhor com José, lá na casa de Potifar, provavelmente ele recebe esse privilégio, porque ele era um homem, como diz o final do verso 6, um homem de porte, um homem de aparência, então ele foi selecionado para ser um servo de dentro da casa. Mas o resultado é que Deus, com a sua presença, abençoa José ali e ele rapidamente prospera, isto é, ele progride, ele sobe vários postos naquela casa. O texto nos deixa claro, meus irmãos, que José progrediu não pelo seu trabalho, não que José não fosse um homem sábio e trabalhador, mas, meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas neste mundo caído, mesmo sendo sábias e trabalhadoras, não prosperam. Às vezes até pessoas assim são injustiçadas, não é verdade? Isso pode acontecer. José não prosperou pelas obras de suas mãos. José prosperou pela bênção de Deus sobre as obras de suas mãos. De fato, ele era um homem trabalhador. O livro de Gênesis já nos mostrou que enquanto seus irmãos, eles eram homens que faziam coisas erradas, que despertavam a desconfiança de Jacó, José era como um braço direito de Jacó, alguém em que Jacó confiava, um jovem dedicado. Mas a causa de sua prosperidade, o versículo 3 nos aponta, é que o Senhor era com ele em tudo o que ele fazia e o Senhor prosperava as obras das suas mãos. Meus irmãos, é inútil levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, se o Senhor não prosperar o trabalho de nossas mãos. Era o Senhor que estava com ele. Era o Senhor que o fazia ser bem-sucedido, e mais do que isto, o versículo 3 começa com o verbo ver. E quem está vendo aqui? Quem tem os seus olhos abertos para notar José? Potifar. O Senhor abre os olhos de Potifar para ver a sua presença na vida de José. Por isso José passa a ser tratado de uma forma diferenciada. Potifar reconhece que aquele jovem era um homem abençoado e ele não era um crente no Senhor verdadeiro, no Deus verdadeiro, e ele deve ter pensado: este homem é abençoado por uma divindade, este jovem é uma pessoa diferente, tudo que ele faz, este Deus dele o faz prosperar, este Deus dele o faz ser bem-sucedido. Potifar viu que o Senhor era com ele. É também provável que José desse testemunho de sua fé, dizendo quem era o Deus no qual ele cria, quem era o Deus de seus pais. Mesmo afastado de seus pais, lembre-se, um garoto de 17 anos, ele permanecia fiel ao Deus de seus pais, porque o Senhor estava com ele, o Senhor era com ele. Por isso Potifar reconhece que o Deus de José é o Deus que o abençoava. Potifar vê que o Senhor estava na vida de José. E na casa de Potifar, sendo visto e notado por Potifar, ele então é abençoado pelo Senhor e prospera, progride. O versículo 4 nos mostra esta progressão de José. Ele logrou mercê perante Potifar, a quem servia, e de servo na casa ele se torna mordomo. E não apenas um dos mordomos que administravam as coisas de Potifar, mas diz aqui que ele é um mordomo especial, porque toda a casa foi dada nas mãos de José. Ele era o administrador de todos os bens de Potifar, tanto os bens de sua casa quanto os bens de sua
fazenda. O texto nos deixa claro isso. Ele administrava o que havia dentro de casa, quanto também o que havia no campo. José, de fato, sendo servo, sendo escravo, foi próspero. Às vezes nós pensamos que a prosperidade está ligada ao status ou à condição na qual Deus nos coloca, mas não, meus irmãos. A prosperidade está ligada à presença de Deus em nossa vida. A bênção do Senhor sobre nós. A bênção de Deus na casa do pobre o torna próspero. E a ausência dela na casa do rico torna aquela casa um local miserável. É a bênção do Senhor que faz aquele homem ser próspero. Longe da família, sozinho, numa casa de um homem que era o seu senhor, como um escravo, debaixo de opressão, maltratado, Deus estava com ele. Ele prosperou e obteve respeito. A sessão então termina nos versículos 5 e 6, apontando para o resultado desta bênção de Deus sobre a vida de José. A presença de Deus com José e com o seu povo revela a fidelidade pactual do próprio Deus. Como Deus é fiel à sua aliança. Como Deus é fiel à sua palavra. Como Deus é fiel ao seu próprio ser. Irmãos, quando nós falamos de José, enfatizando suas virtudes morais, que são coisas a serem notadas, mas em detrimento do Deus que lhe abençoou, do Deus que estava presente com ele, do Deus que o santificou, nós esquecemos que a causa destas bênçãos não se encontra em nós, não é uma troca. As boas obras que nós produzimos são consequências e não causas, são frutos e não a raiz da árvore. Foi a fidelidade pactual de Deus que tornou José este homem tão abençoado. Os versículos 5 e 6 servem na narrativa para nos lembrar da fidelidade de Deus à sua aliança. Deus não havia chamado Abraão e feito uma aliança? E ali no capítulo 12, ao final de suas promessas, no versículo 3, veja o que Deus disse a Abraão. Deus disse assim: Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Potifar não era servo de Deus, mas ele abençoou a semente de Abraão. Ele abençoou o bisneto de Abraão, que cria no Deus de Abraão, que embora fosse bisneto de Abraão, pela fé era filho de Abraão. As bênçãos da aliança, da graça, que foi prometida a Abraão, estão sobre José, porque o Senhor de Abraão está presente com José. José teme e serve o Senhor de Abraão. Potifar nota esta realidade na vida de José. Potifar, ele abençoa José e Deus abençoa Potifar. Abençoarei os que te abençoarem. Aqui, por meio de José, o bisneto de Abraão e filho e herdeiro da fé de Abraão, a bênção do Senhor flui para os gentios. Já um prenúncio da bênção de Deus sobre nós, através de Cristo, que é o descendente prometido a Abraão. Uma casa gentílica de adoradores de Deus estranhos, de um povo afastado do Senhor, do povo egípcio, é abençoada pelo Senhor por causa de José, por causa daquele a quem Deus havia depositado sua aliança da graça. A bênção de Deus estava sobre José, porque realmente ele é um tipo de Cristo. E Potifar começa a depositar toda a sua confiança em José. Diz o texto: tudo confiou nas mãos de José, de maneira que nada sabia. Ele nem mais conferia os números de sua fazenda. Ele confiou tudo nas mãos de um administrador. Meus irmãos, eu não vejo esta realidade como algo impossível. Quem confiaria, alguém que tenha bens, confiaria toda a administração de seus bens a uma pessoa, sem querer nem saber dos números? Vejam, meus irmãos, a que posição Deus alçou José, mesmo como escravo, administrador de um dos homens, possivelmente de um dos homens mais ricos daquela época.
porque ele era comandante do exército, do maior exército daqueles dias. E José administrava tudo. Potifar se dedicava apenas à sua vida política, ao seu serviço na corte de Faraó, às suas investidas e jornadas militares, e ele estava tranquilo, porque em sua casa havia um homem abençoado pelo Senhor, e em tudo ele era fiel. Meus irmãos, que triste realidade sabermos que muitos empresários evitam contratar crentes, porque não encontram pessoas assim como José. Que coisa triste. Eu prefiro não mexer com crente. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Meus irmãos, não é para ser assim. Deveria ser como Potifar fez. E homens que tenham posses vejam Deus na vida dos crentes e confiem em tudo. Não, é um crente, posso ficar tranquilo. Pode cuidar da minha casa, menos no meu pão. E aí os comentaristas, eles têm várias opiniões sobre o que significa este pão, e alguns chegam até a dizer que é uma metáfora para a esposa dele. Vamos entrar neste assunto na próxima semana. Mas de tudo José dava conta, e Potifar tranquilamente não preocupava em conferir uma vírgula da contabilidade de José. Ele sabia que ali estava um homem fiel. E aqui, meus irmãos, aparece pela última vez, no versículo 6, mais uma palavra-chave, a palavra tudo. Este pronome, que é aqui repetido várias vezes. No versículo 3, no versículo 4, 2 vezes no versículo 5 e no versículo 6. E este pronome é usado para descrever a amplitude ilimitada da bênção de Deus e do sucesso alcançado por José. Uma bênção que é tão grande que abrange todas as suas ações. Lá no versículo 6, tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Uma bênção que era tão grande que dava a ele domínio amplo e irrestrito na casa de Potifar, como nós podemos ler ali no versículo 4. E lhe passou às mãos tudo o que tinha. Uma bênção que era tão abrangente e dominante que dava a José comando sobre todas as propriedades de Potifar, como nós podemos ver no verso 5, que ele era mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, e no final do verso estava sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E por fim, uma bênção que envolvia inclusive aspectos internos, o próprio coração de Potifar, como está no versículo 6. Potifar colocou tudo o que tinha e confiou às mãos de José. Havia uma confiança interna de coração em Potifar. José não apenas administrava os bens, José também havia conquistado o coração daquele homem. Deus o abençoou com uma bênção recalcada, sacudida, transbordante. Tudo, tudo, tudo. Percebam essa ênfase. Isso serve, meus irmãos, para explicar que a sua situação de José no Egito, de fato, era algo extraordinário. Algo que não provinha apenas da sua diligência, de sua sabedoria administrativa, de seu trabalho, de seu compromisso. Não. Havia algo sobrenatural na vida daquele homem. Havia uma ação extraordinária na vida daquele homem. E esta ação era a bênção de Deus. Deus amava aquele homem, porque as promessas de graça dadas a Abraão estavam sobre ele. Por isso Deus estava presente com ele. Finalizando, meus amados irmãos, faremos algumas aplicações deste texto. Em primeiro lugar, você é um crente. Deus está presente com você, assim como estava com José. Você está consciente disso? De que Deus está com você? Como esta realidade tem afetado sua vida de oração? De saber que Deus está sempre com você. Como isto está te levando a se engajar ainda mais na sua vida de santificação, sabendo que em qualquer situação, até mesmo quando você peca, Deus está ali com você. Não há local, nem tempo em que Deus não esteja conosco, meus irmãos. Como nós vamos nos ausentar dele? Não foi isso que Davi perguntou? Senhor, como me ausentarei
do teu espírito. Este texto nos mostra isso. Apesar de José estar tão longe das tendas de Jacó, ele não está longe de Deus. Deus não está longe dele. Em segundo lugar, é uma grande fonte de conforto nós sabermos que não estamos sozinhos nos momentos difíceis da vida. José não tinha mais os cuidados de sua mãe, José não tinha mais as afeições de seu pai que tanto o amava, José não tinha mais comunhão de irmãos e de amigos, ele estava sozinho. É inimaginável pensar um jovem de 17 anos numa caravana, indo a pé da Palestina até o Egito e sendo ali vendido em uma terra estranha para um povo de uma língua estranha. Ele não sabia nem a língua daquelas pessoas, ele teve que aprender até mesmo a língua deles. Os irmãos devem se lembrar que no final do capítulo, quando os irmãos de José chegam ao Egito e ele fala com a língua egípcia aos seus servos, os seus irmãos não entendiam aquela linguagem. Mas ele não estava sozinho. Nós não estamos sozinhos nunca. Nem no leito da morte nós estaremos sozinhos. Nunca te deixarei, diz o Senhor. Nunca jamais te abandonarei. Deus estava presente com José. Deus está presente com cada um daqueles que creem em Jesus. Nem nossos pecados são mais capazes de nos separar da presença de Deus, porque Deus habita em nós. E quando nós pecamos diante de Deus. E é por isso que os nossos pecados são tão graves. Não pense que quando você peca, Deus sai de você, o Espírito Santo sai de você. Não. A Bíblia diz que quando você peca, o Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele geme. Mas você peca e continua sendo santuário e tabernáculo da morada de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. E essa presença, meus irmãos, é uma presença cheia de graça e de amor, por causa da aliança que Deus fez em Cristo Jesus. Não por causa de nossos méritos, porque não os temos, mas por causa de Cristo. Em terceiro lugar, porque para algumas pessoas a presença de Deus é algo que não é notado, é algo que não parece real. Por que isso ocorre, meus irmãos? A resposta para essa pergunta se encontra numa simples palavra: comunhão. Todo crente foi unido a Cristo, mas nem todo crente desfruta da comunhão bendita com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Todo crente tem acesso aos céus, mas nem todo crente acessa aos céus. Você consegue perceber a diferença? José tinha comunhão com o Senhor. Por isso a presença de Deus na vida dele era tão notável. Deus também estava presente com Judá, mas Judá não tinha uma vida de comunhão com o Senhor. Pelo contrário, ele se afastava cada vez mais dos caminhos do Senhor. E Deus, presente na vida dele, teve que agir com disciplina, teve que agir de maneira a fustigá-lo com sua vara, para fazê-lo enxergar a terrível realidade na qual estava. Mas José era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Deus está presente e disponível para todos nós que cremos em Jesus Cristo, mas precisamos usufruir dessa bênção pela fé, em comunhão com Ele. E por fim, toda a Bíblia, meus irmãos, nos fala deste tema, do Deus onipresente, que de maneira especial está presente com o seu povo. Este Deus que é chamado na Bíblia, como nós lemos no Salmo 46, de Deus conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus, meus irmãos, ao criar o mundo, Ele criou o Éden para ter comunhão com o homem, para estar junto ao homem, para se fazer presente com o homem. E é isso que nós lemos no capítulo 2 de Gênesis. O pecado, no entanto, posicionou o homem debaixo da ira de Deus, e esta presença se tornou amarga para nós. Por isso Adão, quando pecou, fugiu de diante do Senhor, se escondeu do Senhor. Mas agora em Cristo, Deus prometeu vir até nós com amor e graça para fazer a paz, para restaurar a comunhão, para reconciliar os que estavam divididos e separados. E assim podemos usufruir de bênçãos na presença do Senhor.
Não há mais motivo de temor, no sentido de medo. Não há mais motivo de nos afastarmos de Deus, como se Ele estivesse pronto para que se vingue de nós com ira. Não. A presença de Deus é uma presença bondosa para aqueles que estão em Cristo. Esta é a grande promessa do Antigo Testamento. Eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu habitarei no meio de vós. Esta promessa parcialmente se cumpriu com o tabernáculo e com o templo, quando Deus habitou com Israel. Esta promessa se cumpre de maneira ampla e concretizada quando no Novo Testamento o próprio Deus Filho se torna um conosco e habita como Emanuel no nosso meio. E este Deus Filho não nos deixou órfãos, Ele enviou o Espírito que habita em nós. E no último dia, Deus será tudo em todos e nós habitaremos na glória do Pai. A presença de Deus com seu povo é a maior bênção da aliança da graça. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus, e eu habito no meio de vós. Deus está presente conosco, meus irmãos.